Hi, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um aquecimento pro Fluência Sim. Meu povo, é o seguinte, eu já vou começar direto ao ponto, que eu trago imagens na tela para vocês aqui, ó. Quer ver minha imagem? Eu vou mostrar para você o que acontece dentro da cabeça. Na verdade, nos seus olhos. Isso aqui, tá vendo essa imagem que tá aqui? Não, Gabi, não tô conseguindo ver nada. Pois é, você não tá conseguindo ver nada porque realmente tá tudo embaçado. Tá tudo não nítido. Isso aqui tá acontecendo, não é by accident, não é por acaso, tá? Não é por acidente. Isso aqui tá acontecendo on purpose, de propósito. E muitas vezes, quando as pessoas estão aprendendo sobre pronúncia em inglês, elas usam essa estratégia. A estratégia do embaçamento, tudo embaçado. Sabe quando que isso aqui acontece? Quando você tá, por exemplo, quer checar a pronúncia de uma palavra. Aí você vai lá, sei lá, num tradutor, em alguma ferramenta e fica ouvindo. Aí a mulher do tradutor, sei lá o que, fica falando... E você fica, gente, mas espera aí. Ela fala, eu escuto, mas eu não consigo repetir o que ela tá falando ou da maneira que ela está falando. E aí o seu cérebro, ele fica vendo o som dessa forma. Tá vendo, ó? Ele tem uma leve noção que existe alguma coisa aqui no meio, tem algum objeto aqui no meio, mas ele não tem clareza do som. Quando a gente pega aqui, ó, veja a magia acontecendo. Quando a gente começa a aplicar uma técnica que eu vou apresentar para você, quanto mais a gente vai aplicando essa técnica, o seu cérebro automaticamente ele vai, ó. Veja, eu lá sem aplicar essa técnica, um aluno estudando inglês sem aplicar a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, para você ter uma pronúncia maravilhosa aqui, ó. Não sai do lugar, não tem evolução. Ele estudando inglês agora aplicando essa técnica. Nítido. Nítido, nitidez, cada vez mais. E eu consigo ter nitidez sobre os sons do inglês. E qual que é a vantagem de eu ter nitidez sobre os sons do inglês? Eu sou uma pessoa romântica, né? Tu vai rimar aqui. A vantagem de você ter essa clareza é porque, número 1, na hora de você falar o inglês em voz alta, que é preciso, né? Tanto quando você tá sozinho, quanto também quando você está com outras pessoas, você vai se sentir mais confiante. Porque você tem ali X% de certeza que você está no caminho certo. O seu cérebro ele vai passar para você a mensagem do seguinte: bora, pode falar que a gente sabe o que a gente está fazendo. Entendeu? É como se o seu cérebro e você fossem dois seres diferentes. Sacou? Então, hoje, o nosso tema do nosso encontro é como ter uma pronúncia maravilhosa em inglês. Então, ontem a gente falou bastante, né? Começamos a falar bastante sobre essa questão de vocabulário. E eu falei pra vocês, gente, não é dia de falar sobre pronúncia, mas hoje é. Chegou o grande dia. Então, como ter uma pronúncia maravilhosa? Gabi, como assim aquecimento 2? Como assim influência assim? É o seguinte, durante essa semana e a próxima, tá rolando esse aquecimento para você poder se preparar para o Fluência Sim. Gabi, eu não me inscrevi ainda para participar do Fluência Sim. Precisa se inscrever para participar, tá? Só vai ter acesso a todo o conteúdo, os PDFs que a gente vai preparar para você, quem tiver inscrito. Gabi, onde é que eu me inscrevo? Link na descrição. Gabi, para quem é esse conteúdo? Tanto para quem está começando do zero em inglês, quanto para quem tem até já uma bagagem, uma noção, consegue até ler uma coisinha ou outra, mas trava completamente na hora de falar, na hora de entender o inglês. Então, vão ser aulas gratuitas, vai ser online, você vai conseguir fazer da sua casa, e eu vou estar mostrando para você lá na semana do Fluência Sim, um jeito fácil e eficiente. Por que fácil? Porque é muito lógico, segue um passo a passo, por isso que é fácil, tudo bem? E eficiente para você começar a entender o inglês com clareza, começar a ter confiança na hora de falar e ter uma pronúncia incrível no inglês. Então, afinal de contas, gente, então, ó, o link tá aqui na descrição, tá? Clica lá, já tá lá, né, produção? Sim, na bio, o pessoal que tá no Instagram e pessoal do Insta vai estar lá na bio, tá? E vem pro YouTube, porque eu tô compartilhando a tela aqui, tá? Então vem pro YouTube para vocês poderem assistir. Meu povo, ontem a gente falou então sobre vocabulário, né? E aí eu pergunto pra você, você costuma se sentir assim? Às vezes sente vergonha de falar o inglês com medo de errar na pronúncia? Me conta aqui no chat,
Como que você se sente em relação a isso? Quando eu estiver olhando pro lado aqui, é porque eu tô pegando a minha segunda tela, organizando as anotações, tá? Trouxe slides pro nosso encontro de hoje. Como que você se sente em relação à pronúncia hoje? Confiante? Você fala sem medo de errar? Como que é isso pra você? Me conta aqui, porque a produção vai dando os prints pra mim, depois eu consigo me munir com essas informações e ajudar vocês cada vez mais nos próximos encontros, tá? Então, ontem a gente falou bastante, né? Começamos a falar bastante sobre essa questão de vocabulário. E eu falei pra vocês, gente, não é dia de falar sobre pronúncia, mas hoje é. Chegou o grande dia. Então, como ter uma pronúncia Gabi, como assim aquecimento 2? Como assim influência assim? É o seguinte, durante essa semana e a próxima, tá rolando esse aquecimento para você poder se preparar para o Fluência Sim. Gabi, eu não me inscrevi ainda para participar do Fluência Sim. Precisa se inscrever para participar, tá? Só vai ter acesso a todo o conteúdo, os PDFs que a gente vai preparar para você, quem tiver inscrito. Gabi, onde é que eu me inscrevo? Link na descrição. Gabi, para quem é esse conteúdo? Tanto para quem está começando do zero em inglês, quanto para quem tem até já uma bagagem, uma noção, consegue até ler uma coisinha ou outra, mas trava completamente na hora de falar, na hora de entender o inglês. Então, vão ser aulas gratuitas, vai ser online, você vai conseguir fazer da sua casa, e eu vou estar mostrando para você lá na semana do Fluência Sim, um jeito fácil e eficiente. Por que fácil? Porque é muito lógico, segue um passo a passo, por isso que é fácil, tudo bem? E eficiente para você começar a entender o inglês com clareza, começar a ter confiança na hora de falar e ter uma pronúncia incrível no inglês. Então, afinal de contas, gente, então, ó, o link tá aqui na descrição, tá? Clica lá, já tá lá, né, produção? Sim, na bio, o pessoal que tá no Instagram e pessoal do Insta vai estar lá na bio, tá? E vem pro YouTube, porque eu tô compartilhando a tela aqui, tá? Então vem pro YouTube para vocês poderem assistir. Meu povo, ontem a gente falou então sobre vocabulário, né? E aí eu pergunto pra você, você costuma se sentir assim? Às vezes sente vergonha de falar o inglês com medo de errar na pronúncia? Me conta aqui no chat como que você se sente em relação a isso. Quando eu estiver olhando pro lado aqui é porque eu tô pegando a minha segunda tela, organizando as anotações, tá? Trouxe slides pro nosso encontro de hoje. Como que você se sente em relação à pronúncia hoje? Confiante? Você fala sem medo de errar? Como que é isso pra você? Me conta aqui, porque a produção vai dando os prints pra mim, depois eu consigo me munir com essas informações e ajudar vocês cada vez mais nos próximos encontros, tá? Pergunta. Por que nos tradutores não tem domínio da técnica... Ah, tá, porque não... Os tradutores não têm... Ah, entendi. Exatamente. Porque TBB, que é a técnica que eu vou mostrar, você só vai encontrar aqui, desse jeito, com esse passo a passo. E quem não sabe o que é TBB, relaxa, tá? Que eu vou desenhar pra vocês, literalmente. Trouxe cenas de filme, vai ser bem massa o nosso encontro. Já pega papel e caneta, tá? Seguinte. Quando você tá lá fazendo inglês, em cursinho tradicional, aquela coisa bem quadrada de inglês de livro, o que vai acontecer? Você vai pra uma aula X, na segunda-feira, aí você vê um conteúdo X lá. Quando você chega na sua aula da quarta-feira, não tem muito uma continuidade. É mais ou menos assim. Na aula de segunda-feira, você aprende lá o gerúndio. Você aprende lá o present perfect. Você aprende a falar do futuro. Na aula de quarta-feira, você pega lá um conteúdo nada a ver. Sabe o que começa a acontecer? Começa a abrir um monte de gaveta na sua cabeça. Um monte de lacuna. E que essa conta, ela nunca fecha. Entende? Não tem aquele momento de você começar a conectar os pontos. É por isso que no DNA do brasileiro, ao aprender inglês, ele tem tanto a sensação de que, cara, minha memorização não é boa. E eu acho um absurdo você falar isso antes de você fazer o que eu vou te falar aqui. Porque quanto mais você fica falando, cara, minha memorização não é boa, eu não consigo reter o que eu aprendo, mas você está dando reforço negativo e daqui a pouco você, de fato, acredita que você é aquilo, você se resume àquilo. Você criou um obstáculo para você. O meu ponto aqui, eu venho em defesa do seu cérebro. Não fica culpando ele, falando que ele não consegue memorizar. A pergunta que você tem que fazer é, você está dando o estímulo necessário para ele? E por que eu estou te falando isso? O que isso tem a ver com pronúncia? Por quê? Para poder exemplificar o nosso encontro de hoje, eu trouxe aqui
Muitas coisas que vocês aprenderam ontem. Então, a gente vai fazer uma boa de uma recap, porque é assim que um aluno do EQD vê o inglês, ele entende que é uma construção. Então, entende? Quando eu falo que é uma construção, vai vir o quê? Eu construo uma base e uma coisa vem em cima da outra. Essa base que eu construí numa aula vai me servir completamente para eu poder seguir no próximo conteúdo. Então, pega já essa visão, porque no universo do EQD a gente sempre está seguindo essa organização. Você vai me ver muito falar sobre essa palavra, tá? Organização. E sem contar que em relação à pronúncia foi aquele desenho que eu mostrei para vocês. Tudo embaçado, sem clareza alguma. Quando a gente aplicar essa técnica, tudo vai começar a clarear. Vamos começar os trabalhos então? Seguinte, eu tenho aqui um primeiro desafio para vocês. Eu trouxe vários desafios, tá? Então, todos organizados. Number 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão anotar esse primeiro exemplo para mim. Destranque a porta, por favor. Concorda que é um exemplo altamente útil? Não é verdade? Eu posso falar assim, cara, a porta tá trancada. Tá aqui, ó, tá trancada. E eu vou e te peço um favor. Eu falo, olha, destranque a porta, por favor. Bom, no nosso encontro de ontem, será que alguém já tá acertando aí, produção? No chat? Deixa eu botar aqui também para eu ir acompanhando. Cadê? Deixa eu ver. Maravilha, maravilha. Ó, a Lilba Crespo falou, sinto muita dificuldade para falar. Lilba, você vai, seus problemas acabaram, tá? Muita gente fala que tem dificuldade com pronúncia. Just follow my lead, gente, ó, e pronúncia, eu me garanto, viu? Eu me garanto de verde e amarelo, bem Brasil. Então, perfeito, vocês já estão mandando aí, né? Então, a ideia de destrancar a porta vai ficar essa palavra que vocês estão falando, unlock. E por que isso daqui teve a ver com o conteúdo de ontem? Não foi aleatório. Eu ensinei para vocês isso daqui ontem de forma muito organizada. Só para a gente poder fazer uma recap, olha aqui o 2 em 1 que a gente tem, né? Existe no inglês a palavra, tem que botar sempre mais pertinho. Existe no inglês a palavra lock. E a palavra lock é a ideia de trancar. Basicamente, quando eu coloco essa família do on, eu estou falando o oposto de trancar, que é o quê? Destrancar. Então, eu fico aqui, gente, com várias... Olha só a estratégia de memorização. Eu decoro lock e decoro unlock. De uma tarracada só. Percebe? Então, beleza. Unlock the door, please. Destranque a porta, por favor. Aí, o que vai acontecer? Ao olhar para essa palavra aqui, às vezes, né, você vai lá ler uma coisa em inglês e você fica sem saber. Cara, para onde eu vou com essa pronúncia? Como é que eu pronuncio isso daqui? A gente não fica com vontade de ler aqui gente, fala a verdade. Unlock. 2 lock, 3 lock. Só se for. Por quê? A nossa tendência, né, do nosso cérebro é querer se abraçar, querer abraçar uma concretude. E a concretude que eu tenho até então é a escrita da palavra. Agora, olha só como você vai pegar um mega de um atalho com técnica //. Vou dar até um zoom aqui para ficar bem jóia, para ninguém falar, Gabi, não tô enxergando. Eu não consegui porque eu não tô enxergando. Ó, agora ficou com zoom aí, né, produção? Então, olha só. Com técnica // TBB, eu vou dar um atalho para vocês. Eu vou mostrar para você como que o nosso cérebro brasileiro, ele interpreta os sons do inglês. Então, aqui eu quero que você imagine como se fossem 2 momentos de pronúncia, tá? Num primeiro momento, eu vou fazer um on. E num segundo momento, eu faço um lock. Observa que o momento mais forte é o segundo, tá? Então, eu vou botar força no lock. O on, eu vou estar ali só dando uma marcadinha de leve. Então, eu falo unlock. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, e vocês vão me ver muito falar sobre isso lá no Fluência Sim, é esse sonzinho do N. Por quê? Para nós brasileiros, veja gente, eu vou partir da nossa lógica. A vantagem de você aprender inglês comigo é porque we have something in common. Nós temos algo em comum. I am Brazilian. I know how you feel. Eu sei como que você se sente. Eu sei como que o seu cérebro enxerga o inglês. Eu sei quais são os obstacles, porque afinal de contas, I've been there. Eu passei por tudo isso e já tô aqui agora num ponto B.
E aí, quando a gente se depara com o som do N em inglês, geralmente nossa vontade é fazer só um sonzinho nasal. Unlock. Unlock. Só que não, eu quero algo a mais de você. Eu quero que você marque bem esse Nzinho, tudo bem? Então a gente vai fazer assim, ó. Unlock. Veja, eu marco esse Nzinho, tipo, no céu da minha boca. Eu faço un. E aí você vai ter que ir falando comigo em voz alta, porque eu não vou ficar pagando mico aqui, sozinha. Então você vai falando comigo aí da sua casa. Unlock. Esses detalhes vão começar a te deixar com uma pronúncia cada vez mais maravilhosa. Gabi, eu preciso ficar neurado com isso? Não. Mas eu tô te ensinando o fundamento. E por que é importante você aprender fundamento dos sons? Porque aí uma vez que você entende o fundamento, que você entende a base, você vai ver que isso vai se repetir over and over again. Grava isso que eu tô te falando. Talvez, ainda no encontro de hoje, eu volte a falar desse Nzinho, porque ele vai aparecer novamente. Então não foi em vão essa pausa e esse investimento aqui, ó. Unlock. Imagina só, quando a gente fala de TBB, né, o momento mais forte, enfim, é como se a gente tivesse uma escada. Ora eu vou estar embaixo nessa escada subindo, ora eu vou estar embaixo, subo e desço, ora eu vou estar em cima e eu simplesmente desço. Como assim? Quando eu falo esse unlock, veja, imagina assim, vai ficar bem lúdico para o seu cérebro. O seu cérebro vai... Como é que é a produção que você falou? Seu cérebro vai me agradecer. Vai bater palminhas. Então, por exemplo, imagina que aqui, ó, se eu fosse desenhar uma escada desse som, é assim, ó. Você já vai entender por que eu tô fazendo isso. Eu começo embaixo. On e subo. Lock. Unlock. Unlock. Tudo bem? Então, eu tô embaixo e daí eu subo. Depois vocês vão começar a entender isso aqui com mais clareza. Então, beleza. Unlock. Maravilha. Então, na prática, tudo aqui vai ficar o quê? Unlock the door, please. Vamos repetir comigo? Unlock the door, please. Maravilha. Respira. E aí, o que a gente faz? A gente começa a visualizar isso daqui sendo aplicado na prática. Dá uma olhada nessa cena, vê se você vai conseguir ouvir comigo, olha só. Did you just unlock the car from here? A voz dela é bem rouca, né, gente? A voz dela... Deixa eu ir de novo aqui, deixa eu ver se tá tocando aí. Did you just unlock the car from here? Você acabou de destrancar o carro daqui? Ela tá maravilhada com a tecnologia, ela não tá acreditando nisso. Tu conseguiu destrancar o carro daqui de dentro de casa? Então, o que ela falou? Não importa, que eu não tô querendo focar na frase toda. Eu quero que a gente foque nesse unlock que ela disse aqui, ó. Então, olha o que ela disse aqui, quer ver? Cadê minha página? Cadê minha página, Brasil? Tá aqui, ó. Ó. Did you just unlock the car from here? Inclusive aí, ó, anotem aí, estão entendendo? Tem mais um exemplo aqui. Então, a gente já viu que esse unlock, eu posso usar ele no sentido de unlock the door, please. Se eu quisesse mandar para a pessoa, olha, destranque o carro, por favor. Unlock the car, please. Tá vendo, ó, como vai seguir na lógica? Unlock the car, please. Então, ela falou, você acabou de fazer tal coisa? Tá vendo? Ele tá segurando aqui, tipo um alarme, né, do carro. Did you just unlock the car from here? Quer dizer, você acabou de destrancar o carro daqui e agora a gente não tem mais dúvida. Isso aqui ficou crystal clear, ficou claro como um cristal. Unlock. Tranquilo? Quando você vai assistir um filme, uma série, aí o seu ouvido, ele vai começando a pescar essas palavras. Olha o unlock que ela fala. Did you just unlock the car from here? Unlock the car. E eu quero que você também esteja atento às combinações de palavras. Então, foi como eu falei pra vocês. Você pode... O que eu posso unlock? É assim que eu quero que você comece a pensar. Cara, eu posso unlock the car. Eu posso unlock the door. Você pode unlock the window. Você pode destrancar a janela. Tudo bem? Então, maravilha. Esse challenge number 1 foi bem tranquilo. Unlock. Vamos para o de número 2.
Eles acreditam, eles acham que eu deveria ser uma médica, mas eu discordo. De novo, por que eu botei esse discordo aqui? Porque foi do aquecimento 1. Então, veja que o conteúdo ele vai ser sempre acumulativo, porque eu tô te ensinando inglês de forma organizada. Tudo bem? Então, olha só. They think I should be a doctor, but I... Cadê? Cadê o discordo? Mandem pra mim aí. But I... E aí? Ah, vocês são incríveis, gente. Muito bem. But I... disagree. Ahá. E de onde surgiu, né, essa palavra disagree? De onde eu tirei isso? Foi do sovaco? Não. Ontem a gente viu, né, que para eu poder falar a ideia de concordar, de novo, olha um 2 em 1 aqui, ó. Para eu falar a ideia de concordar, eu posso usar a palavra agree. E a gente viu também que existe essa família do this, que a gente bota no início, né? E que ela também dá uma ideia de tipo assim, é a ação que tá aqui, só que o oposto. O oposto dessa ação é o não fazer essa ação. O não concordar é o que, gente? Discordar. Você não concorda com alguém, com uma opinião. Então, você disagree. De novo, temos aqui então um 2 em 1. Então, olha só a frase toda. They think I should be a doctor, but I disagree. E aqui, para quem é mais iniciante, eu quero que você já comece a exercitar. Lá no Fluência Sim, a gente vai falar bastante sobre... Grava aí já esse conceito, tá? Color blocks. E isso vai ser essencial para organizar... Gente, quem aí... Me fala aí no chat. Quem aí do outro lado já entendeu, já captou a mensagem de que, cara, quando você estuda de forma organizada, quando você coloca essa ordem, fica muito mais fácil, muito mais prazeroso você navegar pelo conteúdo. Qual foi a chave de quem a chave já virou aí? Porque pode ser que você não tenha ainda entendido a preciosidade que é isso. E tá tudo bem. Eu tenho vários dias para te convencer ainda. And I'm Brazilian. I never give up. Eu sou brasileira, eu nunca desisto. Eu sou de Escorpião ainda, não desisto nunca. Então, olha que lindo. Lá no Fluência Sim, a gente vai falar bastante sobre color blocks. Mas eu já vou dar um spoiler aqui para vocês porque eu não me aguento. Olha só. Eles acham, eles acreditam, né? Eles acham que... Qual que é a opinião deles? Que eu deveria. E eu deveria, né? Eu devia fazer tal coisa. Sabe o que eu devia fazer? Comer sopa? Não. Eu devia ser uma médica. Mas, vou te falar aqui qual que é a minha opinião. Mas but I disagree. Então, a gente vai começar a entender que o inglês, eu posso organizar ele dessa forma. E até na minha leitura, olha como isso vai começar vai facilitar. They think I should be a doctor, but I disagree. Olha como fica smooth, olha como fica suave, suave na nave. They think I should be a doctor, but I disagree. De onde vem essa tranquilidade? De onde vem essa calma, essa clareza, essa fluência? De técnica, organização e técnica. O inglês não é sorte, não é talento. Inclusive, gente, lá na semana do Fluência Sim, você vai entender como que eu cheguei no inglês. Por que eu comecei a estudar inglês, será? Você pode, de repente, olhar hoje, é muito legal, né? A gente olhar para o palco de alguém e fazer várias afirmações. Aí, o que a gente fala? Quando a gente vê uma pessoa que, né, que chegou lá, enfim, você fala assim... A pronúncia é boa, né? Pra ele é fácil. Ah, pra essa pessoa foi fácil. É porque pra você é fácil. Você nasceu com dom, né? Você nasceu com... Ei, me espere no Fluência Assim que você vai descobrir como foi a minha jornada. E eu tenho certeza que você vai se identificar com vários pontos, tá? Me aguarde, me aguarde, Brasil. They think I should be a doctor, but I disagree. Aí talvez você olhe aqui pra essa frase e você fala assim, Gabi, essa pronúncia aqui, o que tu tá falando? Eu não tô ouvindo.
Should. 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 Realmente, você não tá ouvindo porque não é assim que a gente fala. Olha como é que fica a pronúncia com TBB, gente. Olha só. Should. Should. Observa só como que é esse sonzinho do U aqui, né? Não é chu, de chuchu. Chu, um U aberto, ó. Chuchu. Não, é sh, sh, sh. Quando é shirk, entendeu? Sh, sh. E eu falo should, should. O que a gente percebe, então? Com o TBB, através dessa visualização do som, esse atalho de como que o som navega pelos nossos ouvidos brasileiros, olha aqui, ó. Esse L não é pronunciado, né? E nem esse som de Ozinho também, né? Então ficaria tipo assim, ó. Should, should. As simple as that. Simples assim. Should. Give it a try. Tenta daí, ó. Should. É isso. Tá vendo que eu não preciso fazer esforço? Muitas pessoas acham que pronúncia no inglês é isso. Aí, pra pronúncia ficar boa, eu tenho que tensionar o meu maxilar. Não, não é assim. É só você ter o direcionamento certo. E o que é incrível? Técnica barra, o que vai acontecer? É como o nosso ouvido brasileiro. Olha que louco. Talvez se você mostra isso daqui para um gringo, para ele não vai fazer sentido, porque a interpretação dos sons para ele é diferente. Entendeu? Esse aqui é o caminho, e é um caminho que o brasileiro entende. Qual que é a moral da história? No frigir dos ovos, eu acho linda essa expressão, inclusive eu quero fazer um movimento pra gente reviver, dar vida novamente pro frigir dos ovos. Não sei porque que tá caindo em desuso, mas o ponto é, no frigir dos ovos a gente chega num mesmo denominador comum, que é o should. Então tá, você falando should, Gabi falando should, e o gringo falando should. E é isso que importa. Só que o caminho de interpretação para ele visualizar esse som, de repente, foi outro. Pegou? Então, por isso que TBB é tão eficiente, porque TBB te entende. Será que tá funfando aí pro Brasil? Então, aqui, ó. Should, should. Já manda aí se tá funfando, tá? Então, até agora a gente já viu aqui. Viu aqui? Calma aí. Unlock, unlock. E uma porrada de outras coisas. E aqui agora, ó. Should, should. Todos esses vocabulários, gente, eles são essencialíssimos dentro do inglês. Tudo bem? Super essenciais. Agora, a palavra principal daqui, que é o discordar. E aí? Você olha aqui, você vai, de repente, um dis. Faz um sonzinho de Z aqui, ó. Fica com vontade de fazer um sonzinho de Z? Mas não. Olha, TBB, é claro. Ele fala o seguinte pra gente. Para pronunciar essa palavra, são 3 momentos de pronúncia. Disagree. Disagree. Observa, olha a escadinha voltando aqui, ó. Eu tô aqui embaixo. E aí essa escadinha aqui vai estar errada. Porque não é que eu vou subindo a escada. Olha que louco. Esse gráfico não tá legal. Vai ficar assim, ó. Tan, tan, tan. Porque o D e o dessa, eles são no mesmo nível. O agree é o mais forte, é ele que sobe. Então fica disagree, disagree. E tá vendo? É um sonzinho tipo de SS. É um sonzinho tipo de sapo pra gente. Então não é não é disagree. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se o primeiro momento fosse o mais forte, vamos fazer um exercício. Ficaria assim, ó. Disagree. Disagree. Não é isso. Se o segundo momento fosse o mais forte, ficaria assim, ó. Disagree. Disagree. E também não é isso. O momento mais forte é esse daqui. Disagree. Disagree. They think I should... Olha como começa a clarear. They think I should be a doctor, but I disagree. Lindo, né? Disagree é uma palavra maravilhosa, apesar da intenção dela não ser tão maravilhosa assim. Pegaram, então? Disagree. Olha só essa frase aqui, ó. Olha só essa cena, eu quero que você observe principalmente a ideia do disagree. Deixa eu só lembrar qual que é. Pera aí que eu me perdi aqui. Eu acho que é esse aqui. I'm sorry, but I disagree.
Será que o áudio tá bacana aí pra vocês? Se não tiver, também não tem problema, porque eu não sei se tá muito baixo. I'm sorry, but I disagree. Então ele falou ali, ó. I'm sorry, but I disagree. Ele falou claramente um disagree ali. I'm sorry, but I disagree. Maravilha? Então vamos lá. Unlock, should, disagree. Maravilha? Vamos para o próximo challenge, então. Desligue da tomada o ferro de passar roupa. E ontem a gente tinha visto o quê? Caraca, para eles poderem falar isso daqui, é uma frase tão curtinha, né? Who knows the answer? Quem sabe a resposta? Desligue da tomada. Quem lembra? Deixa eu ver. Boa, Francisco. Boa, Sam. Boa, Cláudia. É isso aí, meu povo. E de novo. Oi? Polly falou. A melhor que eu conheço. Faço o curso de inglês presencial aqui no Zewa e falo de você, dos meus colegas. Que demais, Polly. Fico muito feliz. I'm happy to know that. Fico muito feliz quando o conteúdo faz sentido aí do outro lado pra vocês. E quando vocês indicam pros amigos. Principalmente nos Estados Unidos, né? Na gringa, melhor ainda. Então, olha só. Plug. Também é um 2 em 1. Plug é a ideia de você plugar, de você conectar algo na tomada. Tudo bem? Aí, o unplug vai ser o oposto de plug. Então, o unplug vai dar essa ideia de desplugar da tomada. Desligue da tomada o ferro de passar roupa. Então, muito bem, fica unplug. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? A gente sai de um cenário de, meu Deus, minha memorização não funciona. Eu não consigo memorizar coisas em inglês. E talvez essa era a sua situação antes do aquecimento número 1. Aí você foi lá e participou do aquecimento 1 ontem. E aqui você está conseguindo fazer o quê? Validar vários vocabulários que você aprendeu ontem. E eles estão aí, ó, fresquinhos na sua cabeça. Por quê? Por que eles estão aí, ó, online para você? Método. Passo a passo organizado. Eu falei para você ontem, eu tô aplicando ferramenta, gente, o tempo inteiro. Cada vírgula que eu falo aqui, eu tô aplicando método. Eu tô aplicando estratégia. Se você visse como que é minha linha de raciocínio para montar a aula, como todas os post-its, os mapas mentais que eu vou fazendo aqui para justamente fazer todo esse guia organizado. That's why I'm here. É por isso que eu tô aqui. Para poder organizar tudo para você e você poder curtir a sua jornada. Agora, tem um detalhe. Eu falei, eu sou o quê? Morde a sopra. Eu gosto aqui, ó. Vem cá que eu te acolho. Mas vem cá, deixa eu puxar a sua orelha também. Faça a tua parte. Porque aqui é 50-50. 50-50. Não dá também para poder querer moleza. Tudo bem? Faça a sua parte. O que é fazer minha parte, Gabi? Porra, às vezes eu não sei qual que é fazer a parte. Assistir a aula? Não. Assistir a aula é o mínimo do mínimo. Mas tá anotando os exemplos de forma organizada aí. Não precisa desenhar a letra não, tá, gente? Mas é anotar de forma organizada, de forma decente. Capricho. Capricha aí nessa experiência. Vai repetindo em voz alta. Unplug. Should. Disagree. Vai, porque é assim que você vai ficar com uma pronúncia joia. E olha que notícia boa, gente. I have great news. Eu tenho boas notícias. Será que eu preciso ir morar fora ou ir estudar fora para eu desenvolver uma pronúncia maravilhosa em inglês? Não. I've never lived abroad. I've never studied abroad. Eu nunca morei fora, nunca estudei fora. O meu início com inglês foi totalmente... Qual que é a palavra, produção? Começa com, termina com turbado. Conturbado. Totalmente conturbado. Eu era totalmente improvável no inglês quando eu comecei. Não quero dar spoiler. Ninguém dá spoiler aí não, hein? Que o povo gosta, né? Vai, entrega a minha história aí. Não entrega não, que aí tira a magia do negócio. Quem já sabe como que foi. Mas o ponto é... Então, veja essa magia acontecendo. E tudo isso é possível por conta de organização. Então, aqui, ó. Unplug. Unplug the iron. Então, você tirar da tomada o ferro de passar roupa. Olha só a pronúncia. Eu já fiz esse? Não, né? Não, tá certinho. Tô viajando. Então, aqui, ó. Pra eu poder falar... Tô viajando aqui. Pra eu poder falar esse... eu fiz o unlock. É o mesmo un lá do unlock. É o mesmo un. Tá vendo? Então, uma vez que eu dominei esse som,
o céu é o limite. Então, também são 2 momentos de pronúncia e o segundo momento é o mais forte, tudo bem? Então, fica assim, ó. Unplug, plug. Observa. Apesar de ter um U aqui, o sonzinho é tipo um Azinho fechado. Então, fica plá, plá, plá. O que é um som fechado? O que é um som de A aberto? A. Can you see the difference? Você consegue ver a diferença? Então, eu faço plug, plug, unplug, unplug. Maravilha? Então, unplug the iron. Aí, você vai fazer o quê? Você vai lá assistir um filme, uma série. Olha só a Phoebe falando aqui pra Mônica. Esse unplug, observa. Monica, get the wine and unplug the phone. O Mônica ficou cortadinho, mas ela falou: Mônica, pega o vinho e desliga da tomada o telefone. Pra gente poder, sei lá, a gente poder se divertir e ninguém interromper a gente. Então ela falou: get the wine. Mônica, get the wine. Pegue o vinho. Get the wine and unplug the phone. E é sobre o que eu mostrei pra vocês ali, combinação de palavras. Então eu posso o quê? O que eu posso, vocês não estão vendo. O que eu posso unplug? De novo, Mônica, get the wine and unplug the phone. Então, o que eu posso unplug? Eu posso unplug the iron. Já falo dessa pronúncia, tá? Posso desligar da tomada o ferro de passar roupa. Eu posso desligar o telefone. O que mais? Apareceu a tela da Phoebe. Não apareceu? Vamos lá. Monica, get the wine and unplug the phone. Get the wine and unplug the phone. Tudo bem? Então, essa é a cena aqui. Então, eu posso unplug the phone, eu posso unplug the iron e assim por diante. Então, isso também, gente, vale ouro, tá? Você sempre explorar as combinações de palavras. Tranquilo? Unplug the iron, unplug the phone. Tranquilo? Perfeito. Aí, você vai olhar aqui para essa palavrinha e vai falar assim: eu achei que pronunciava de um jeito, mas tu tá falando de outro. Vou falar, ó. Aí você vai lá no tradutor. E a mulher tá falando assim: iron. Iron. Aí você tá lá, iron. Iron. Você faz sua vida toda falando Iron Man, iron, iron, iron. Não é iron, tá, Bino? Sai daí, Bino, que é uma cilada. Com técnica barra, de forma muito organizada, são 2 momentos de pronúncia. No primeiro, eu te dou um beliscão. Te dou um beliscão e... Aí, ó, já tá vendo? Já li a mente da Adriana aqui, ó. No primeiro momento, te dou um beliscão. Tu faz o quê? Ai. Ai, doeu aqui, Gabi. Ai. No segundo, a gente vai fazer um earn. Observa só. Lembra que eu falei? Que uma vez que você vai dominando esses sons, eles começam a se repetir. Isso é aprender a base, isso é construir base de fluência. Olha o azinho fechado. O mesmo azinho fechado que a gente usou para poder falar a ideia do unplug. Plug. É o mesmo tipo de azinho, a mesma categoria. Então eu falo earn. Earn. Outra coisa que tá se repetindo aqui. O N. O danado do N que eu falei pra vocês, né? Que a gente vai marcar ele. Earn. Marca ele mesmo. Que foi o mesmo que a gente viu aqui no unlock. Unlock. Iron. Eu marco esse N, percebe? Então, o exercício é tudo, tá? Lembra que pronúncia, gente, é musculatura. Eu não tenho como ficar com uma pronúncia maravilhosa, com uma pronúncia boa, se eu não treinar, não falar várias vezes. E TBB te dá já metade do caminho aí. O primeiro momento é mais forte. Então, eu faço I earn. Então, a escada aqui, já que a gente tá fazendo escada, é tipo assim, eu tô em cima e eu desço. Eu tô aqui em cima, eu faço I e eu desço earn. Iron. Iron. Pegaram? Iron. Então, vamos tudo? Unplug the iron. Again. Unplug the iron. Iron. Pegaram, então? Entenderam isso daqui? Esse desenho maravilhoso? Então, unplug the iron. E aí, produção, posso continuar?
Tô indo embora que a pessoa tá bem empolgada aqui. Então, simbora para de número 4. Eu me sinto um pouco sem palavras agora. Eu pego o comentário da Daiane Ramos e eu falo assim, ó, ela falou, gente, isso é vida. Isso é vida. É o que eu mais escuto, Daiane. TBB é vida. Técnica / é vida. E aí eu fiquei meio sem palavras. Tipo assim, fiquei até meio... Cacaqui cococó. Então, eu me sinto um pouco sem palavras agora. Tem nem o que dizer. E aí? Boa, vocês já estão arrasando aí. Maravilha. Ontem a gente viu, então, que para eu poder falar a ideia de discurso, né? As palavras que eu ia dizer, quer dizer, o meu discurso, eu posso usar a ideia de speech. E eu apresentei para vocês a família do Liz, que ele me passa a ideia de ausência. Então, a ausência de discurso. Fácil, também é um 2 em 1. Então, a pessoa ela ficou sem palavras. Essa é a intenção, né? Então, aqui eu tenho speech e fica, então, speechless. Anotem esse exemplo aí, tá? Porque ele é maravilhoso, é uma frase pronta. I feel a little speechless right now. Maravilha? Beleza? Então, aqui, ó. Como que você vai pronunciar isso daqui? Essa palavra. Speechless. Speechless. Não. Aqui, ó. São 3 momentos com técnica /. 3 momentos. Mas não é difícil. No primeiro momento, a gente vai fazer um spi. Espia só. Espia só o que eu vou te falar. Não tem i aqui, não. Viu, brasileiro? Brasileiro ama botar um i aqui, gente. Não tem esse sonzinho de i aqui, tá? Então, começa aqui, ó. Spi. Começa a treinar isso daqui, porque tem muitas palavras no inglês que seguem essa lógica. Tudo bem? Começa no som do S. Então, fica spi. E observa também que esse i, ele é bem forte. Pi, ele é um i aberto, não é p, não é pi. Spi. Tá. Uma vez que essa primeira parte funfou, vamos para a próxima. Tch. Também, cara. Esse som aqui no inglês, fenomenal. Tch. É o som do tchan. É o som do tchê, tchererê, tchê. Então, tá aqui, ó. Speech. E para terminar, and last but not least, e por último, mas não menos importante, Liz. Aí sim eu vou botar um izinho fechado. Entendeu como o TBB é um treinamento de pronúncia? Speechless. Qual que é o mais forte? O primeiro. Então, na nossa escada, eu tô lá em cima, desço e fico. Eu tô aqui, ó. Speechless. Tá? Passo a passo, tá todo desenhado aí para você poder praticar. Então, tudo fica. I feel a little speechless right now. Eu me sinto um pouco sem palavras agora. Tô, sei lá, sem nem o que dizer. I feel a little speechless right now. Olha essa cena aqui, quer ver? Just one moment. Lembra do de ontem? One moment, please. Deixa eu ver se é esse aqui. I'm speechless. Olha ele falando, eu tô sem palavras. I'm speechless. I'm speechless. Então, eu estou como speechless. Cadê? Tá vendo? Então, ele falou aqui, ó. Eu estou sem palavras. Estão entendendo que tem outro exemplo aqui? Como que eu posso usar a palavra speechless? Já foram 2 exemplos. O primeiro, I feel a little speechless right now. O segundo, I'm speechless. E agora você já sabe o caminho das pedras para essa pronúncia. Uma vez que você consegue visualizar este som, uma vez que você consegue pegar isso daqui, ó, antes estava assim. Aí eu fui te mostrei lá, ó. Speechless. Ah, ficou nítido.
Ficou claro? Tá vendo que é uma coisa gradativa, uma construção que a gente vai fazendo? Mas, de novo, tem passo a passo. Se tu quer realmente ter resultado, tá aí, as cartas estão na mesa. Tudo bem? Esse universo, gente, é um caminho sem volta. Quando você vê, quando você enxerga DQD, o método que eu uso para poder ensinar inglês, você não consegue mais desver. Speechless. Vamos para a próxima? A sopa estava completamente sem gosto. Comi a sopa e não gostei. E aqui vão ter 2 dicas, super dicas de pronúncia. A sopa estava completamente sem gosto. Vamos lá, eu trabalhei com vocês, ensinei para vocês ontem. Boa, Tânia? Então, para eu poder falar que a coisa ela tá sem gosto, bom, ontem a gente viu que existe no inglês a palavra taste. E taste, um dos significados dela é a ideia de gosto. Tipo gosto, você bota uma coisa e fala, o gosto disso é X. Quando eu boto essa família less no final, que é tipo do speechless, você tá com a ausência daquilo. Uma ausência de gosto. Então, a coisa, ela tá sem gosto. Percebe? Aqui vão ter 2 coisas, 2 pronúncias com TBB que vão ser surpreendentes. Já sei até que vocês vão começar a me pedir aí, mas enfim. Então, aqui, para eu poder falar sem gosto, eu posso usar a palavra tasteless. Tasteless. The soup was completely tasteless. E quando eu pronuncio para vocês a palavra soup, essa, tá vendo? A Ana já matou a charada. Tô falando, gente. Eu me olho às vezes no olho e falo, gente, que cara de bruxa que eu tenho. Não é à toa, entendeu? Eu tenho uma crystal ball, uma bola de cristal aqui, ó. O que vai acontecer com a sopa, né? Tu olha pra escrita e tu fica se coçando para pronunciar o O com o U. Só que não vai pronunciar o O com o U. Olha como é que fica a pronúncia de sopa, gente. E TBB fica lindo. Olha aqui, ó. Soup. Soup. Observa que sim. Aqui eu tenho esse som de U bem aberto. Soup. SS de sapo. Soup. Soup. Então você não pronuncia o O-U, percebe? É como se fosse direto só pro U. Soup. The soup was completely sem gosto. Como que vai ficar a pronúncia disso daqui? São vários momentos de pronúncia. Ó. Quando é só um momento, é lindo, né? Fica mais fácil na maioria das vezes. Mas quando tem mais de um momento, fica o quê? Difícil? Não. Desafiador? Não. Fica interessante. Ah, não, mas calma. Antes eu quero te mostrar a sopa no filme. Veja a sopa no filme. I want soup. Then make soup. Tá bem baixinho, hein? Tá bem baixinho. Na próxima eu faço melhor, tá? Eu boto um áudio melhor. Mas enfim, um virou e falou assim, eu quero sopa. Aí o outro virou e falou assim, então faz sopa. Horas. Esse é dos meus, hein? Foco é onde, gente? O foco é na solução. Então ele falou assim, eu quero sopa. I want soup. O seu cérebro agora, apesar dele olhar para essa palavra, ele começa a entender que tá tudo bem. Isso aqui é tipo isso aqui, ó. Soup. I want soup. I want soup. Eu quero sopa. Bem diretão ao ponto, bem rude. I want soup. Então, faça sopa. Then make soup. Percebe? Então, soup, soup. Perfeito, Gabi. Superei, hein? Eu já tô lá, hein? Eu já tô lá com soup. Agora, e a ideia do sem gosto? 2 momentos de pronúncia. Num primeiro, a gente vai fazer assim, ó. Taste. Taste. Cuidado que não é taste. Não tem esse I aqui não, ó. Taste. Taste. E esse Tzinho aqui, vou botar um asterisco para você poder lembrar que no inglês tem muito essa característica do T de ta, te, ti, to, tu. T, 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 t. Não é che, é t, t, t. Então não é tei, tei, tei de tatu, não é t, t, t. Sopradinho, sabe, ó. Taste, te, te, te. Aí você vai destravando aí com o tempo, tá? Então, ó, taste e depois eu termino com less. O mesmo less que a gente usou para poder falar a ideia do sem palavras. A gente não falou speechless.
speechless. Tasteless, tá vendo? É o mesmo sonzinho final. Então, o TBB é massa por conta disso, porque você vai vendo que esses bloquinhos aqui, eles vão se repetindo nas palavras. Então, chega uma hora que você consegue olhar para a palavra e você já consegue matar a charada, sem ter que aplicar a técnica barra-barra, porque você treinou o seu cérebro para os sons do inglês. Tasteless. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consegui pegar alguma cena sobre isso daqui. Acho que esse aqui não teve. Esse aqui não teve, mas porque, enfim, tasteless. É isso, tá? Tasteless. Perfeito. Vamos para o próximo challenge. Tá funfando? Ah, não. Momento recap. Aqui, ó, recap. Calma que eu ainda tenho mais pra mostrar pra vocês, mas let's do a quick recap. Vamos fazer uma recapitulação básica aqui, tá? Pronúncia. Certo? Você olha pra essa palavra aqui, você fala, meu Deus do céu, não sei pra onde vai. Vem TBB na sua vida e faz assim, ó. Unlock. Unlock. Fica mais fácil. Aqui, ó. Desplugar, desconectar da tomada. Vem TBB e faz isso aqui pra você, ó. Unplug. Unplug. Seu cérebro começa já a encontrar um padrão aqui. Percebe? Vem você aqui a ideia de deveria. Ah, você deveria fazer tal coisa. Você devia fazer tal coisa, devia fazer aquilo. Você olha aqui e fala assim, ih, não sei o que é isso aqui não. Tá dando pra ver aí? Tá, né? Aí vem TBB e faz isso aqui por você, ó. Should. Should. Olha como vai limpando. Unlock, unplug, should. Sem palavras. Caraca, depois dessa técnica, Gabi, tu me deixou sem palavras. Speechless. 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 E da mesma família de speechless, eu fui lá e cozinhei pra você. Não sou boa, gente. Sou boa em inglês? Sou boa em formar pessoas fluentes em inglês? Sou incrível, cara. Me dedico pra caramba pra isso. Agora, cozinheira. I'm not a great cook. Não sou uma boa cozinheira. Minha comida, ela sempre fica tasteless. Tasteless. Ausência de gosto. Tasteless. Você vai pra sopa. A sopa, meu amigo, a sopa vira uma bagunça. Sopa, sapo, sapinho. Sopa vira uma bagunça, mas aqui com TBB, ó, soup. Pronto, bota até 2 S's aqui, ó, soup, soup. Ah, Gabi, mas tá botando 2 S. Não existe palavra, às vezes tem uns mimimi que falam, não existe palavra em português que começa com 2 S. Meu amigo, mas quem disse que eu tô te ensinando palavras em português? TBB é sobre o som. E outra, essa técnica aqui, a técnica é do DQD, é técnica de minha autoria. Eu boto 2 S, 3 S se eu quiser, quantos S eu quiser, entendeu? Descomplica que destrava, meu povo. Unlock, unplug, should, speechless, tasteless, soup. Teve mais uma também que foi babado. Vocês sempre me mandam na caixinha. Iron, iron. Olha aí. Olha a pronúncia ganhando outra dimensão na sua cabeça, outra nitidez. Vamos pro challenge number 6? Deixa eu ver quem acerta esse daqui. Oi? Parece que faltou uma. Faltou uma? Ah, é, o disagree. Boa. Ai, só pra ver se vocês estavam espertos. Maravilha. Tipo assim, Gabi, não foi só isso não, querida. Teve mais. Então, aqui, ó. Disagree. Boa, galera. Estão prestando atenção. Esse aqui é o teste da teacher. Beleza, vamos pro de número 6. Lavar a louça não é meu departamento. Vocês amaram essa frase ontem, né? E, ó, eu cozinho, mas lavar a louça não é o meu departamento. Vai lá, gente. Manda departamento pra mim, vai. Boa, vocês já estão... Francisco mandou. Ele mandou umas boas. O Francisco, velho, o Francisco sempre arrasa. Superou, superou. Amei, amei. Aí eu fico me perguntando, você tá prestando atenção na aula ou tá criando meme, Francisco? Devo eu ficar feliz ou preocupada? Tô brincando, eu sei que você tá prestando atenção. Lavar a louça não é meu departamento. Então, vocês já estão arrasando aí, né? Ontem eu mostrei pra vocês que essa família do meant
ela é incrível, né? Ela acaba destravando várias coisas do inglês. Ó, ela tá escrita aqui. Então, ela acaba destravando várias outras palavras do inglês. Esse meant aqui seria o nosso mento, né? Então, por isso que eu tenho o momento, fica moment. Moment. Movimento, movement. Departamento, department. Desenvolvimento, development. Qual foi as outras que eu mostrei pra vocês? Enfim, foram várias que eu mostrei esse meant aqui. Ah, eu odeio quando isso acontece, eu não lembro. Tiveram outras que eu mostrei também. Mas enfim. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Lavar louça não é meu departamento. Doing the dishes is not my department. E meu olho bateu ali. Eu sou meio vesga. E eu sabia que isso um dia ia me ajudar. Porque às vezes eu consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E alguém mandou assim. Eu gosto que o Brasil ele é enfático, entendeu? Mandou assim, ó. Washing e vários pontos de interrogação. Eu entendi tudo. E às vezes, gente, para um bom entendedor, meia palavra basta. Porque a pessoa, o que ela quis dizer com isso daqui? Ao mandar isso, professor tem que ser estudado pela NASA. Eu já entendi que ela quis dizer o seguinte. Why, vírgula. Mas lavar a louça nessa frase que você passou ontem, não ficou washing the dishes? Por que agora você tá botando doing the dishes? Vai dizer que não foi isso aí. Eu traduzi o que a pessoa botou, entendeu? E olha o poder de 3 interrogações aqui, hein, Brasil? Pega só. E sim, tá, gente? Pode ser washing também. Aqui são formas diferentes de falar a mesma coisa. A ideia de lavar a louça pode ser tanto wash the dishes, como do the dishes, tudo bem? A mesma coisa. Então, lavar a louça não é meu departamento, cara. Não é comigo, não. Eu cozinho e você lava a louça. Então, aqui, ó. Doing the dishes is not my department. Então, olha só. 3 momentos de pronúncia. Department. Só que observa, o momento mais forte é no part, é o segundo. Então, fica assim, ó. Department. Eu quase que faço um triângulo. Eu tô embaixo na escada, eu subo a escada e eu desço de novo. Então, eu faço assim, ó. Department. Pegaram? Isso aqui, gente, vai fazer uma diferença sinistra no seu inglês, tudo bem? Esses aprendizados aqui. Então, a pronúncia desse meant aqui fica assim mesmo, né? Meant. Department. Esse Tzinho aqui, a gente dá bem uma suavizada nele, né? Department. Eu adoro essa palavra também. Doing the dishes is not my department. Não é o meu departamento. Eu falei que dá pra usar super essa frase aqui com o povo da sua casa, né? Você fala pra pessoa assim, epa, pera lá. Tu tá querendo que eu leve o lixo pra fora? Você tá querendo que eu arrume a cama? Você tá querendo que eu cozinhe? Você tá querendo que eu lave a louça? Você tá querendo que eu varra o chão? Ei, fazer tal parada não é meu departamento. Is not my department. E aí, se no frigir dos ovos... Se no frigir dos ovos você não souber falar essa primeira ação aqui em inglês ainda, que você vai saber um dia, tu taca ali um português aqui e bota um is not my department in English. Então, tu fala assim, epa. Vira pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu irmão, pra sua irmã, seu marido, sua esposa, seu filho. Você fala, epa. Ó o dedinho, ó o finger aqui. Levar o lixo pra fora is not my department. E vai brincando com isso. Ei, curte a jornada. Quem disse pra você que tem que ser chato o inglês, gente? Que tem que ser um monte de robô. Ah, não, eu só posso abrir a boca quando eu tenho certeza. Ah, era por causa daquela vinheta que tinha. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Quem é dessa época? Cara, vai curtindo o inglês. Vai comemorando cada coisa que você tá aprendendo. Amanhã no Aquecimento 3, a gente vai falar sobre pensar em português na hora de falar. E aí, como é que para de pensar em português na hora de falar inglês? Também tem explicação para esse universo, tá? Então, ó, doing the dishes is not my department. Maravilha? Department. Perfeito. Olha só essa cena. Cadê o department na prática? Cadê? Ó.
Não, errei. I'm sorry, but Aqui, ó. Okay, well, that's not my department. Então, olha falando. Okay, well, that's not my department. That's not my department. Quer dizer, esse não é o meu departamento, não é minha responsabilidade, eu não tenho know-how em relação a isso. That's not my department. Então, foi isso que ela falou. Esse não é o meu departamento. E agora você já consegue visualizar que a pronúncia disso daqui é o quê? 3 momentos de pronúncia. Depart, que é o mais forte. Ment. Ezinho fechado. Department. Maravilha? Maravilha. Show de bola. E aí eu venho aqui pro desafio de número 7. Deixa eu ver se vocês... Esse aqui, ele mas não é tão intuitivo, não. Deixa eu ver se vocês vão lembrar. Eu já estive lá inúmeras vezes. Incontáveis vezes. Mandem aí. O Edson falou, de tanto treinar em casa, minha namorada está quase me jogando pra rua. Edson, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Ema, cada um com seus problemas. Você vai estar na rua, mas vai estar fluente. Pensa aí pelo lado bom, entendeu? Pensa pelo lado bom. Você vai... Pra entrar em inglês. Edson, você vai estar como? Bora, Edson. Eu tenho certeza que você estava na live ontem. Edson é um aluno do EQD. Como que você fala sem teto em inglês? A pessoa sem teto. Eu explorei esse vocabulário ontem. Então, você vai estar... but fluent in English. Mas fluente em inglês ao mesmo tempo. Boa, galera. É isso aí. Então, para eu poder falar a ideia do inúmero... A galera tá mandando aí, ó. O homeless, né? Então, exatamente. Então, para eu poder falar esse inúmeras vezes... Ontem eu mostrei para vocês, né? Que existe a palavra count. Que é a ideia de contar. Né? Você pode contar algo, enfim. E essa ideia do countless... Então, é tipo assim, a ausência de eu poder contar. Cara, já foram tantas vezes que eu não consigo nem contar. Então, essa é a lógica para eles, né? Então, eles usam esse countless. Countless. Eu já estive lá inúmeras vezes. Exemplo maravilhoso. Frase pronta. Tem frase que já vem pronta para você. Aquele restaurante, oh, I've been there countless times. Aquela cidade, oh, I've been there countless times. Vocês vão usar muito essa frase aqui. Anote com carinho. Beleza? E para quem tá boiando nessas palavras aqui, assista o aquecimento 1 enquanto ele ainda tá disponível. Mas o ponto é, para eu pronunciar essa palavra aqui, 2 momentos de pronúncia. Olha que treinamento perfeito. Countless. E o mesmo less que a gente já aprendeu antes. Então, o count é o mais forte. Então, fica countless. 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 Tô em cima e desço a escada. I've been there countless times. Então, observa. Quais combinações que eu posso fazer com countless? Eu posso falar inúmeras vezes. Countless times. Eu também posso usar esse countless no seguinte contexto. Olha essa frase. We got countless letters after. Nós recebemos inúmeras cartas. Então, ele falou, we got countless letters. Aqui ficou faltando um S, eu adicionei agora. Nós recebemos, we got, inúmeras cartas. Countless letters. Então, outra combinação possível. Basicamente, né, eu posso pegar esse countless e colocar com o que eu queira falar que é incontável. É o quê, Gabi? Que não entendi foi nada, nem eu entendi. Mas eu posso falar inúmeras vezes. Countless times. Inúmeras cartas. Countless letters. Inúmeros vídeos. Countless videos. Tudo bem? Deu para entender então? E isso vai te dando cada vez mais confiança. Você vai ficando cada vez mais empoderado para falar inglês com outras pessoas. Então é uma construção. Percebe? Então, essa é uma das estratégias pra gente poder silenciar a vergonha. Tá no ar, produção? Show de bola. Então, tá aqui, ó. 2 Gabis. Tá? Nunca consigo focar aqui, né? Mas, enfim. É o vídeo que tá aí... Não é não. É porque tem que arrumar ali a lente. É o último vídeo que tá lá, que tem 2 Gabis. Palavras gêmeas. Então, você vai lá pra você poder pegar esse conteúdo pra dar um arremate no nosso aquecimento de hoje. E lá nos comentários eu quero saber do seu sentimento. Qual foi a sua sensação? Eu quero respostas criativas.
Depois que a gente começou a aplicar a técnica barra, o que foi acontecendo aí do outro lado? Me conta aí como que você foi se sentindo. Você começou a perceber já essa questão da confiança? Eu comecei já a arriscar aqui falar em voz alta. Então me fala sobre o seu sentimento em relação ao conteúdo de hoje e também essa dinâmica da gente começar a revisar o que foi visto ontem. Eu saio de uma posição de, caraca, minha memória não é boa, não funciona, e eu começo a entrar numa dança de, caraca, consegui lembrar aqui. Uma galera que estava online. É mágica? Não, é método. Beleza? Amanhã, aquecimento 3, 8h05 da noite, nessa mesma bate-caverna, vamos falar sobre pensar em português na hora de falar inglês. Comentário lá no... Beleza? Então vai agora lá no Instagram, Gabi Modesto Teacher, e deixa o seu comentário por lá. Tudo bem? Assista o vídeo, tá bem rico. Eu, além daqui da live, ainda ganho um bônus ainda lá do vídeo extra. Thank you so much. Have a good night. E se inscreva pro Fluência Sim. O link tá na descrição. Não fique de fora. Beijos!